Beleza. Então vamos lá, né? Fazer um pequeno resumo do que a gente já trabalhou, até agora. Primeiro, na primeira aula, a gente trabalhou um pouco, relembrou do que tratava a pesquisa operacional, o que é a programação linear, como se estrutura o modelo. Nós trabalhamos o método gráfico, iniciamos. Na aula 2, trabalhamos também com o método gráfico e vocês fizeram a primeira lista. Na aula 3, nós trabalhamos o método simplex. E nas duas próximas aulas, na aula de hoje, na aula da próxima semana, nós vamos trabalhar com o software que a gente utiliza na pesquisa operacional 1 para solucionar aqueles problemas que a gente viu a partir do método gráfico e do método simplex. O quanto o software ele auxilia na estruturação desses resultados, na leitura do problema e na otimização do nosso tempo, né? Então hoje a gente vai trabalhar com um problema de maximização a partir do software e na próxima semana com um problema de minimização. Então para essa semana agora vocês vão precisar entregar a lista 2 e na próxima semana a lista 3. Ao final da aula eu explico como vai ser essa lista, né? Então só relembrando que a NAP1 é o conjunto das três primeiras listas que vão compor a nossa primeira nota. Então só passando o panorama de como está a situação da disciplina, o que é que já foi feito, o que é que nós vamos fazer até finalizar a primeira nota avaliativa, relembrando sempre que essa parte da disciplina ficou para a gente revisar os conteúdos de PO1. Inicialmente eu já pergunto se alguém tem alguma dúvida quanto a isso que eu expliquei agora, né? Quanto às listas, quanto ao que foi trabalhado, eu acho que não, né? Então acho que a gente pode dar sequência. Então pessoal, como é que vai funcionar a dinâmica da aula de hoje? Obviamente, quando a gente vai trabalhar com software, né, são duas coisas que a gente precisa observar. Primeiro ponto, de um lado, como a gente utiliza esse software, né, principalmente quando a gente está trabalhando com pesquisa operacional, como a gente insere a sintaxe do modelo dentro do software, isso é um ponto. E o segundo ponto é a interpretação dos resultados que vão ser gerados pelo software. Então, o foco dessas duas listas e dos problemas que eu vou trazer para vocês vão ser justamente o relatório de resolução que é gerado. Minha ideia é que vocês tenham compreensão de como se estrutura esse relatório de resolução e onde vocês identificam cada informação. Mas, para que não fique, digamos assim, a gente não trabalhe pela metade, nesse primeiro momento da aula eu vou passar pelas regras para a utilização do software. O software ele tem uma interface super simples, muito parecida até com um bloco de notas. Então eu vou passar por essas regras. E para quem quiser baixar o software, tem lá no SIGA um manual que eu já coloquei. Então no SIGA nós já temos o manual de como baixar o software. Além desse manual tem as regras que eu vou passar rapidamente para vocês. E já tem um vídeo de como inserir a sintaxe no software. Então essa parte da inserção da sintaxe no software vai ser para quem tiver aquele interesse de não, eu vou baixar e vou gerar o modelo. Porque o foco, como isso aqui é um assunto de PO1, o foco vai ser exclusivamente no relatório de resolução e na interpretação desse relatório. Beleza, pessoal? Então nossa agenda da aula de hoje basicamente é essa. Eu vou falar para vocês um pouquinho desse software, como a gente faz para inserir a sintaxe, quais são as regras e os resultados que são gerados, e nós vamos trabalhar com um problema prático. A partir desse problema prático eu vou apresentar para vocês o relatório de resolução que é gerado pelo software. Então o nome do software é o software Lindo, que é um software que ele é utilizado para resolver problemas de programação linear, principalmente, né, programação linear, programação inteira e programação binária. Só lembrando a distinção entre os três, quando a gente tem uma programação binária, naqueles modelos em que as variáveis de decisão só apresentam duas opções, por exemplo, 0, 1.
produzir ou não produzir, comprar ou não comprar. Inteiras é quando as minhas variáveis de decisão assumem apenas valores inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, 10, e linear em que as minhas variáveis de decisão elas podem assumir quaisquer valores dentro de um plano cartesiano. E a versão que a gente trabalha dentro das disciplinas é a versão demo do sistema. Mas essa versão demo ela é tão robusta, por quê? Porque ela trabalha até com 150 restrições. Então, o problema que nós podemos trabalhar dentro da versão demo, ela tem até 150 restrições. E as variáveis de decisão que nós podemos trabalhar, né, podem ser até 300 variáveis, sendo 50 do tipo inteiro. Então, é um software muito utilizado dentro da pesquisa operacional para resolução de problemas de programação linear, em que ele oferece boas condições para que a gente consiga gerar qualquer modelo independente do número de restrições ou de variáveis. Repito para quem chegou agora, o foco desse software das listas de exercícios vai estar no relatório de resolução. No SIGA A tem o passo a passo, tanto para baixar o software, quanto as regras, como para inserir a sintaxe, que eu vou explicar agora para vocês. Então, a gente vai passar primeiro aqui pela sintaxe. Quando a gente tem o nosso problema de programação linear, nós temos lá nossa função objetivo e nossas restrições, né? Então, para inserir a sintaxe dentro desse software, nós vamos ter 3 elementos principais. Primeiro, obviamente, nós vamos precisar indicar se é um problema de maximização ou de minimização, que é o nosso elemento número 1. Após isso, nós vamos precisar inserir as nossas restrições. E para que nós coloquemos nossas restrições, precisamos inserir o segundo elemento, que é o ST, sujeito a. E o terceiro elemento, ao final do modelo, a expressão entre. Então, para que a gente possa visualizar, isso aqui, pessoal, é uma sintaxe inserida dentro do software. Então, nós temos aqui a nossa função objetivo. E para a nossa função objetivo, nós temos o nosso primeiro elemento, em que precisamos indicar se é um problema de maximização ou de minimização. Aqui abaixo nós temos as nossas restrições, em que aqui nós temos 3 restrições, e aqui nós temos o segundo elemento, que indica que vão existir as restrições, o sujeito a. E quando nós finalizamos o nosso modelo, nós colocamos a palavra end, indicando que o modelo está finalizado. Então esses são os 3 elementos básicos para que a gente precisa inserir no software para colocar uma sintaxe. Então por essa imagem aqui, vocês já começam a visualizar como é um software bem fácil, bem tranquilo, né? Como eu falei no início, que se assemelha até um bloco de notas. Então você coloca a sua função objetivo, coloca as suas restrições e pede para o software rodar esse modelo e ele vai gerar a nossa solução ótima. Esse software, pessoal, ele apresenta algumas regras e eu vou passar rapidamente por essas regras para que a gente possa entrar no nosso relatório de resolução. Então a primeira regra é, uma vez que você defina um nome para a sua variável, esse nome ele vai precisar ser o mesmo. Então, por exemplo, se eu definir um nome para minha variável na função objetivo, nas minhas restrições, aquele nome que eu escolhi vai precisar ser o mesmo. Por exemplo, se eu quero saber o número de produtos que eu preciso produzir, então se eu nomeio de x1 e coloco na minha função objetivo, nas minhas restrições, o nome para aquela variável vai precisar ser o mesmo. A segunda regra, pessoal, é que essas variáveis elas devem possuir no máximo 8 caracteres e iniciar sempre por letras. E se eu quiser inserir um espaço entre elas, eu preciso colocar um underline, porque senão o software não reconhece. Então, nossa segunda regra é que as nossas variáveis têm que ter até 8 caracteres, e se eu quiser colocar um espaço entre esses nomes, eu preciso utilizar o underline. Terceira regra, o software não diferencia letras maiúsculas ou minúsculas. Então eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, coloquei maximização todo maiúsculo, mas eu poderia também colocar todo minúsculo, e o software não faz essa diferenciação entre letras maiúsculas
e minúsculos. Nossa quarta regra: o software não reconhece vírgula, apenas ponto. Então, se eu inserir no software um comando aqui dessa maneira, 7,5 QPA mais 8,72 QPB, o software não vai reconhecer e vai indicar um erro. Por quê? Porque ele só reconhece ponto. Quinta regra: os coeficientes eles podem estar juntos ou separados das variáveis, né? Então, por exemplo, aqui 7,5 ele poderia estar junto ou separado da minha variável de decisão. Outro ponto importante é que nós não precisamos colocar o sinal de multiplicação entre o coeficiente, a constante, e a minha variável de decisão. Então, essas duas regras. Regra de número 4: o software não reconhece vírgula, apenas ponto. Regra de número 5: os coeficientes podem estar juntos ou separados das variáveis de decisão e não é necessário digitar o sinal de multiplicação. Regra de número 6, que é uma regra muito importante, né? Quando a gente está trabalhando com as nossas restrições, nós sempre colocamos restrições de maior ou igual ou menor ou igual, né? Então, essas restrições de maior ou igual ou menor ou igual devem ser escritos dessa forma: primeiro o sinal da desigualdade, depois o sinal da igualdade. Isso quando for maior ou igual. Quando for uma restrição de menor ou igual, primeiro o sinal da desigualdade, depois o sinal da igualdade. Essa, pessoal, é a sexta regra do software. Regra de número 7. As restrições do lado direito, elas sempre possuem uma constante, né? Vocês lembram dos modelos de programação? Então, sempre do lado direito nós temos nossa restrição. Então, para o software, acontece da mesma maneira. A minha constante da restrição sempre deve ficar do lado direito, certo? Deve ficar isolada do lado direito. A gente não pode alterar essa ordem. É igual quando a gente pensa no modelo de programação linear, quando a gente estava trabalhando com o método simplex ou o método gráfico, né? Então, aquele problema, aquela estrutura do modelo, a gente precisa inserir da mesma maneira dentro do software. Então, regra número 7, a constante da restrição deve ficar isolada do lado direito. Regra de número 8, para fazer comentários no modelo, basta utilizar um ponto de exclamação seguido do comentário. Ou seja, eu utilizo bastante essa questão dos comentários, porque quando a gente insere os comentários, para mim fica mais fácil de visualizar o que eu estou trabalhando, né? Eu já olho para o comentário e vejo do que trata cada variável. Então, se eu quiser inserir um comentário dentro do meu modelo no software, eu preciso inicialmente colocar o sinal de exclamação e em seguida colocar o que eu quero colocar. Lá na frente tem um exemplo sobre isso que clareia para todo mundo. Regra de número 9, pessoal. Essa regra também ela é muito importante porque a gente trabalha com restrições, certo? E o ideal, quando a gente está trabalhando dentro dos softwares, é que a gente nomeie essas restrições. Por quê? Ao nomear essas restrições, quando o relatório de resolução é gerado, a gente consegue obter algumas informações dessas restrições. Então, por exemplo, quando a gente quiser nomear nossa restrição, nós colocamos o nome e em seguida o parêntese e em seguida a nossa restrição. Porque quando o relatório é gerado, ao final, ele gera informações para essa restrição compatível com o nome que nós colocamos. Para esse nome aqui, nós seguimos a mesma regra do número de caracteres das variáveis. Tem que ser no máximo 8 caracteres. Regra de número 10. Eu sei que são muitas regras, pessoal, mas no modelo que eu vou apresentar para vocês em seguida, a gente consegue comentar uma por uma de uma maneira mais prática e consegue abrir a mente de vocês. Então, a regra de número 10, né? Então, por exemplo, pessoal, quando a gente está trabalhando apenas com modelos de programação linear, a gente não precisa fazer nenhuma especificação dos tipos dessas variáveis, né?
porque as variáveis elas podem assumir quaisquer valores. Quando a gente está trabalhando com a variável do tipo inteira ou binária, no nosso software a gente vai precisar definir que ela é de um desses dois tipos. Então a regra 10 indica, se você estiver trabalhando com o modelo de programação inteira, ao final do seu modelo, ao final do terceiro elemento da expressão end, você precisa inserir o comando din para indicar que é inteira e o número da variável. Reitero que para essa disciplina a gente só vai trabalhar com modelos de programação linear, né, que assumem quaisquer valores. Então a regra número 10, se você trabalhar com programação inteira, ao final do seu software você vai precisar, do seu modelo, você vai precisar fazer a indicação de que é uma variável do tipo inteiro. A regra número 11, pessoal, ela segue basicamente a mesma linha. Só que ela indica que quando você está trabalhando com variáveis do tipo binária, são variáveis binárias, como eu falei inicialmente, né? Uma programação binária. Quando assume valores 0 ou 1, você também precisa fazer essa especificação. E ao final do seu modelo, quando você tem uma variável binária, você indica que é uma variável int, para dizer que é binária, e qual é aquela variável que é binária. Relembrando, se nós temos uma variável do tipo inteira ou binária, ao final do nosso modelo nós precisamos fazer essa especificação. Como nós estamos trabalhando com modelos de programação linear, que podem assumir quaisquer valores, não é necessário fazer essa especificação. São muitas regras, essas regras também estão especificadas no CIGA, mas quando a gente olha para o cenário prático, colocando no software, a gente vê que fica mais tranquilo de visualizá-las. Eu vou apresentar um problema para vocês e a inserção desse modelo no software, e depois disso eu pergunto se alguém teve alguma dúvida, que é normal que surja. Então vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Uma pequena oficina de brinquedos produz dois tipos: caminhão de madeira e boneca de pano. O lucro do caminhão é de R$10 por unidade e da boneca de R$8 por unidade. São necessárias 6 pessoas para fazer um lote de 10 caminhões, 4 pessoas para fazer um lote de 14 bonecas. Existem 18 pessoas disponíveis para produzir os itens, podendo ser alocadas em qualquer um dos dois, em qualquer etapa. Devido à demanda existente, é necessário fazer ao menos um lote de caminhões e um lote de bonecas por dia. Formule um modelo de programação linear que busque maximizar a minha lucratividade. Então, para facilitar, eu extraí as informações desse modelo. Então, quais são as principais informações? 2 tipos de brinquedo. Nós temos o lucro de caminhão, R$10, o lucro da boneca, de R$8. Nós temos 6 pessoas para fazer um lote de 10, que é de 10 caminhões, e 4 pessoas para fazer um lote de bonecas, que são 14 produtos. Nós temos 18 pessoas disponíveis nesse setor, nessa célula produtiva, e devemos produzir no mínimo um lote de caminhão e um lote de boneca. E o objetivo desse modelo de produção é maximizar a minha lucratividade, obter o máximo de lucro possível. Então, pessoal, aqui eu já inseri diretamente esse modelo no software. Então vamos passar ponto por ponto para a gente compreender e começar a visualizar aquelas regras. Primeiro, coloquei aqui um sinal de exclamação e em seguida coloquei variáveis de decisão. Então eu coloquei isso daqui para fazer um comentário. É uma das nossas regras. Quando eu quero inserir um comentário, uma especificação, eu insiro o meu sinal de exclamação. Fiz isso para especificar minha quantidade de lotes fabricados de caminhão, o meu QLC, o meu QLB, e aqui algumas observações. Que um lote de caminhão são 10 produtos vezes R$10, que dá R$100. E um lote de boneca são 12 produtos vezes R$8, que dá R$112. Então, pessoal, esses dois primeiros aqui, como eu especifiquei, são comentários. Então, sempre quando a gente insere comentários, a gente coloca o sinal de exclamação, uma de nossas regras.
Chegamos aqui na nossa função objetivo. Mais uma vez eu fiz aqui a minha especificação. Inseri um comentário e coloquei abaixo a minha função objetivo, que é maximizar 100 QLC mais 112 QLB. Vocês lembram que eu falei que são necessários 3 elementos. Então, meu primeiro elemento é o maximizar. Nosso primeiro elemento precisávamos indicar se era para maximizar ou minimizar. Colocamos as nossas restrições. Mais uma vez, um comentário em exclamação. E o segundo elemento, que é o sujeito a, o ST, que pode ser tanto maiúsculo como minúsculo. E aqui, pessoal, são as minhas restrições. Vocês observem que para cada uma delas eu nomeei. Então, vocês lembram que uma das regras que pode existir no software é a nomeação das restrições a partir do parêntese ao final da nomeação. Então, eu coloquei o nome para cada uma delas e coloquei os parênteses. Outra regra que nós conversamos, que o nome da variável que eu especifiquei na minha função objetivo, ela tem que ser especificada em todo o modelo, ou seja, nas minhas restrições. Outra regra que trabalhamos, que vimos, que meu sinal de desigualdade, o menor ou igual, tem que apresentar primeiro o sinal da desigualdade, depois o sinal da igualdade. Se nós tivermos um problema de maior ou igual, primeiro o sinal da desigualdade, depois o sinal da igualdade. E ao final, pessoal, do nosso modelo, nós inserimos o nosso terceiro elemento para indicar que finalizamos o modelo, que é o elemento END. Eu especifiquei para vocês os tipos de variáveis para que vocês pudessem visualizar as duas últimas regras que trabalhamos. Se eu estivesse trabalhando com um modelo de programação linear em que eu pudesse assumir quaisquer valores, o meu modelo finalizava aqui, no meu terceiro elemento, e eu não precisava tipificar as minhas variáveis. Mas se o meu modelo, as minhas variáveis de decisão, QLC e QLB, elas forem do tipo inteiras ou binária, se elas forem, nesse caso aqui, inteiras, eu especifiquei que as duas são inteiras. Se elas fossem binárias, eu precisava especificar com o nome in para as duas variáveis. Abro agora o espaço para algumas perguntas, né, para algumas dúvidas que surgiram, principalmente nessa parte aqui da introdução da sintaxe. Eu apresentei para vocês muitas regras, né, e às vezes na maioria das vezes, a gente não consegue pegar todas, mas quando a gente apresenta a sintaxe no software, fica mais fácil de visualizar aquelas regras e da gente visualizar que são regras bem simples, regras bem básicas. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Por enquanto não, professor, tá tudo aqui. Essa restrição de não negatividade aí, no caso, ela se torna obsoleta pela condição de fabricar no mínimo um lote? Exatamente. Elas se anulam automaticamente aqui, né? Nossas duas primeiras restrições aqui, no caso a segunda e a terceira, elas dizem que tem que produzir no mínimo um lote de cada produto, de caminhão de boneca. Automaticamente as restrições de não negatividade, elas somem. Porque eu coloco lá, é bem observado, eu não sei quem foi que falou, mas eu sempre coloco as restrições de não negatividade porque em alguns problemas a gente acaba esquecendo, né? Quando a gente esquece de colocar essas restrições, principalmente nos problemas que não tem limite mínimo, que não é o caso desse, a gente acaba tendo alguns problemas na resolução do nosso modelo. Tranquilo? Beleza, professor. Muito bom. Então, pessoal, o software ele é bem tranquilo. Ele é, digamos assim, quase que está escrevendo no bloco de notas. Obviamente que existem algumas regras e se a gente olhar, a gente consegue pôr em prática de uma maneira bem simples. Então, relendo, essas regras elas estão no SIGA-A. A forma da gente, professor, como é que eu baixo o software? Tem um manual, eu coloquei um manual para vocês também no SIGA-A, e também tem um vídeo para caso alguém tenha dúvida. Professor, eu não entendi muito bem como a gente coloca essa sintaxe. Eu fiz um vídeo explicando como a gente coloca essa sintaxe no software.
Colocamos nossa sintaxe no software. O segundo passo é rodar o modelo. Então quando a gente abre a interface do software, a gente vai no comando menu, vai no menu, na aba Solve, no comando Solve e clica para rodar o modelo. E a gente gera o modelo. Isso é uma forma. A outra forma é pelo botão de acesso rápido, que a gente coloca para gerar esse modelo. E esse modelo ele é gerado automaticamente, sem que a gente precise fazer absolutamente nenhum cálculo. Quais são os resultados gerados, né? Então, quando a gente clica nesse botão aqui, ó, para rodar o nosso modelo, ou segue esse comando, a primeira tela que aparece para a gente é essa daqui. Então, essa tela ela não nos traz muitas informações. A única informação que ela nos traz é a seguinte: primeiro, o status, se é a solução ótima, geralmente só não vai aparecer a solução ótima aqui caso tenha dado, digamos assim, algum problema algum erro no seu, digamos assim, quando você estava colocando a sintaxe no software. Quando não, quando está tudo correto, o status que vai aparecer aqui é o resultado ótimo. Essas interações aqui são o número de interações necessárias para que seja gerado o resultado. Vocês lembram, pessoal, quando a gente estava na última aula, a gente trabalhou o simplex. Então, o simplex a gente fazia na mão um conjunto de, digamos assim, algumas interações para tentar chegar no resultado ótimo. Então, esse número de interações que ele apresenta aqui é justamente os passos que o software precisou dar para encontrar a nossa solução ótima. E o outro resultado aqui que aparece é o valor da minha função objetivo. Então a gente às vezes objetiva ou maximizar ou minimizar. Então o resultado máximo ou mínimo que a gente encontrou vai aparecer aqui. Mas eu ainda ressalto que esse não é o principal resultado gerado pelo software. O principal resultado gerado pelo software, pessoal, é esse daqui. A gente só precisa fazer uma pequena distinção. Quando a gente está trabalhando com modelos de programação linear, eu bato sempre nessa tecla, que são modelos que podem assumir quaisquer valores. Nós geramos o relatório de resolução, que é o relatório básico que o software tem que gerar, e o relatório de análise de sensibilidade. Que esse relatório de análise de sensibilidade ele indica as flutuações que são permitidas para os valores que eu encontrei. Quando a gente está trabalhando com modelos de programação binária ou inteira, só é gerado o relatório de resolução. Para essa disciplina, para isso que a gente está trabalhando, nós só vamos nos concentrar no nosso relatório de resolução, no relatório de resolução que é gerado pelo software. Então eu vou comentar um pouco mais sobre eles para vocês, de maneira bem superficial, que a gente vai detalhar mais no caso prático. Então, pessoal, quando a gente aplicava lá o simplex ou o método gráfico, a gente buscava encontrar duas coisas: o valor da minha função objetivo e o valor das minhas variáveis de decisão. Então, quando eu olho para o software, o primeiro resultado que eu encontro aqui, ó, o resultado 1, que eu estou apontando aqui para vocês, de 436, já é o valor da minha função objetivo. É o resultado que eu queria encontrar. Um resultado eu já encontrei. Qual é o outro resultado? Os valores das minhas variáveis de decisão. Então aqui, ó, eu tenho duas variáveis de decisão, QLC e QLB. Quantidade de lotes de caminhão e quantidade de lotes de bonecas. Então, para o lote de caminhão eu preciso produzir um lote, e para o lote de bonecas eu preciso produzir 3 lotes. Ou seja, os valores das minhas variáveis de decisão vão ser um lote para QLC, 3 lotes para QLB, e isso vai resultar, quando eu substituo na minha função objetivo, no valor de R$ 436. Tem outros 3 resultados que nós vamos comentar. Mas o que eu queria saber de vocês é se ainda existe dúvida quanto ao que é o valor da função objetivo e que é os valores das minhas variáveis de decisão. Tem dúvida nesses 2 resultados, pessoal?
Não. Tranquilo, né? Em comparação ao que a gente estava fazendo anteriormente, a gente estava fazendo tudo na mão. Agora o software, ele nos dá automaticamente essas informações. Beleza? Beleza. Pronto. E o software, ele gera também outros 3 resultados. O custo reduzido, folga ou excesso, e o dual price ou preço sombra. Vou explicar rapidamente aqui e a gente, repito, detalha nos problemas. O que é o custo reduzido? Vocês estão vendo aqui que o custo reduzido ele está sendo zero. Por que ele está sendo zero? Porque as minhas duas variáveis elas estão presentes na solução ótima. Quando a gente fala em solução ótima, pessoal, é a melhor solução que o modelo encontra. E essa solução que o modelo encontra pode apresentar todas as variáveis de decisão que eu especifiquei, ou apenas 2, 3, ou só uma. E aquelas variáveis que não estão presentes na minha solução ótima, elas vão apresentar um custo reduzido. O que indica esse custo reduzido? Se nós tivermos um problema de maximização, o custo reduzido vai indicar o quanto a constante daquela variável precisaria aumentar para que ela passasse a fazer parte da solução ótima. Se for um problema de minimização, o quanto a constante que acompanha aquela variável de decisão precisaria diminuir para que ela passasse a fazer parte da solução ótima. Calma que lá na frente eu explico um pouco mais para a gente clarear esse conteúdo. Nós temos também aqui folga e o excesso e o dual price. Essas duas informações são relativas às nossas restrições. Então vocês sabem, pessoal, que todas as restrições têm a constante que fica do lado direito. Então essa constante que fica do lado direito a gente chama da capacidade da minha restrição. Então essa informação aqui, ó, slack ou surplus, vai indicar o quanto está sendo utilizado ou não daquela minha restrição. Para esse problema aqui, por exemplo, na minha restrição quantidade de pessoas, o slack ou surplus foi zero. Então, se foi zero, é porque não existe folga e nem existe excesso. E a minha quantidade de pessoas está sendo utilizada na sua totalidade. Essa é uma explicação rápida para folga ou excesso. E o terceiro ponto, o terceiro resultado que é gerado é o dual price. O que seria o dual price? Por exemplo, pessoal, a quantidade de pessoas eu estou utilizando em toda a minha totalidade. Por isso aqui que não existe folga nessa restrição. O dual price vai indicar o quê? Se eu aumentar uma unidade da minha capacidade disponível nessa restrição, o impacto na minha função objetivo vai ser de R$28. Ou seja, para essa restrição aqui, o limite é de 18 pessoas. É o que eu trabalho hoje em dia. Se eu aumentar essa quantidade de pessoas em uma unidade, eu vou estar aumentando a minha capacidade produzida e isso vai impactar no aumento de R$28 na minha função objetivo. Ah, professor, por que vai aumentar em R$28? Porque se eu aumento a capacidade disponível de mão de obra, eu consigo aumentar a minha produção e automaticamente eu consigo aumentar a minha lucratividade. Então, pessoal, o que vai ser importante para a gente trabalhar de diferente em comparação ao que a gente estava trabalhando anteriormente, vai ser principalmente o custo reduzido, a folga ou excesso e o dual price. São essas informações que eu vou detalhar um pouco mais agora para vocês, para que fique claro. Essa foi a primeira parte da nossa aula de hoje, em que eu apresentei para vocês as regras do software. São regras bem simples. Após apresentar as regras do software, eu apresentei onde a gente deve, digamos assim, clicar para gerar o resultado. E depois disso, os resultados que são gerados. Tudo isso de maneira superficial, para que a gente pudesse ter um detalhamento de como manusear o software.
Agora, pessoal, a gente vai trabalhar com um problema prático e vai especificar um pouco mais dos resultados que são gerados para a gente fortalecer esse conhecimento, principalmente com relação ao custo reduzido, a folga, o excesso e o dual price. Esse daqui, pessoal, é um problema de mix de produção. Então, tem uma empresa e essa empresa, ela produz 5 produtos: iogurte, queijo Minas, queijo mussarela, queijo parmesão e queijo provolone. E ela quer estruturar o modelo de produção dela com relação a esses produtos de modo a maximizar a lucratividade, respeitando o custo unitário de cada um. Então, pessoal, o meu X1 representa a quantidade que eu devo produzir de iogurte, o meu X2 a quantidade que eu devo produzir de queijo Minas, o meu X3 a quantidade que eu devo produzir de queijo mussarela, o meu X4 a quantidade que eu devo produzir de queijo parmesão e meu X5 a quantidade que eu devo produzir de queijo provolone. Para cada um desses produtos, pessoal, nós temos os lucros unitários. Por exemplo, o lucro para 1 litro de iogurte é 0,80 centavos. Para 1 quilo de queijo Minas, 70 centavos. Para 1 quilo de queijo mussarela, R$ 1,15. Para 1 quilo de queijo parmesão, R$ 1,30. Para 1 quilo de queijo provolone, 70 centavos. Então, eu quero maximizar a minha produção, levando em consideração a lucratividade desses produtos. Para produzir esses produtos, pessoal, são necessários 3 insumos: o leite in natura, o soro, a gordura e, obviamente, a mão de obra. Só que eu tenho capacidades disponíveis para cada um desses recursos. Por exemplo, para o leite, eu tenho uma capacidade disponível de 1.200 litros. Para o soro, 460 litros. Para a gordura, 650 quilos. E para a mão de obra, 170 horas. Então é por isso, pessoal, que as minhas 4 restrições, a primeira é referente ao leite, tem que ser a soma dos produtos menor ou igual que 1.200, que é a minha capacidade disponível de leite, menor ou igual que 460, que é a minha capacidade disponível de soro, menor ou igual que 650, que é a minha capacidade disponível de gordura, menor ou igual que 170, que é a minha capacidade disponível de mão de obra. Essas são as minhas restrições referentes aos recursos que eu tenho disponíveis. E eu tenho aqui as restrições referentes às demandas de mercado. Eu tenho uma demanda mínima de iogurte, tem que ser maior ou igual que 320 quilos, de queijo Minas 380 quilos, queijo mussarela 450 quilos, queijo parmesão 240 quilos e 180 quilos para o queijo provolone. Então esse é o nosso modelo que a gente vai buscar gerar a solução ótima no software Lean. Pergunta: ficou claro qual é o objetivo desse modelo de produção? Vocês podem responder tanto por áudio quanto pelo chat. Para que a gente possa entender os resultados gerados, a gente precisa ter bem claro do que se trata o nosso problema. Tudo bem, professor. Positivo, professor. Certo. Então vamos lá. Primeiro ponto: inserir a sintaxe no software. Mais uma vez, coloquei aqui os comentários. Reitero que eu coloco sempre os comentários. Eu recomendo colocar os comentários para a gente saber do que trata de cada uma das variáveis, né? Então, por exemplo, X1 aqui eu disse que é a quantidade de iogurte a ser fabricada por dia em quilos. X2 a quantidade a ser fabricada de queijo Minas. E assim sucessivamente. Nossa função objetivo: maximizar. E aqui os lucros unitários de cada um dos produtos: 0,80, 0,70, 1,15, 1,30 e 0,70. E aqui, pessoal, as nossas restrições. Eu reitero que eu nomeei aqui, os nomes de cada uma delas. A primeira restrição referente ao leite,
segunda restrição referente ao soro, quarta restrição referente à mão de obra e as restrições referentes às demandas de mercado. Então, essa é a sintaxe que eu ensino no software. Uma sintaxe que, se vocês praticarem, vocês vão visualizarem que é bem simples, é apenas transcrever respeitando as regras que eu apresentei para vocês e gerar os resultados. Então, a gente vai trabalhar, pessoal, com relatório de resolução. Então, são 5 resultados que nós vamos trabalhar. Primeiro ponto, o valor da função objetivo, que eu já expliquei um pouco anteriormente para vocês do que se tratava e vocês já têm esse domínio. Os valores que eu devo produzir para cada uma das minhas variáveis de decisão. O custo reduzido, que eu expliquei anteriormente, vou explicar. A folga ou excesso e o dual price, que são variáveis, são valores referentes às minhas restrições. Então, nós vamos passar por cada um desses resultados. Primeiro resultado, pessoal, que a gente já comentou anteriormente, que é o valor da nossa função objetivo, que apresenta a solução ótima do modelo, né? Então, isso daí vocês já sabem. O que eu só trouxe para vocês aqui, pessoal, é que às vezes a gente se pergunta: professor, como é que foi encontrado? Então, por exemplo, o resultado da nossa função objetivo foi 1871,550. E como esse valor foi encontrado? A partir do momento que eu substituí os valores que eu encontrei para x1, x2, x3, x4, x5, eu cheguei ao valor de R$ 1.871,55. Esse é o valor que eu consegui maximizar. E o que é o valor, ou o valor, né? Que é o nome dado no relatório de resolução. Então, são os valores encontrados para cada uma das variáveis de decisão. Então, aqui eu tinha 5 variáveis de decisão: x1, x2, x3, x4. Alô? Alô? Caiu? Tá me escutando? Vocês estão me escutando ou caiu? Ok. Só pra ter certeza. Todo mundo me escuta bem? Eu então. Normal. Pessoal? Normal, beleza. Então, pessoal, nós temos as 5 variáveis de decisão e nós precisamos encontrar valores para cada uma delas. Então, o valor é justamente os valores que o software encontrou para cada uma dessas variáveis. Então, como vocês já falaram, relataram anteriormente, nenhuma dúvida para esses dois resultados. Aí a gente chega agora, pessoal, no custo reduzido. Para a gente entender um pouco mais desse custo reduzido, eu vou trazer a definição e vou explicar de maneira um pouco mais detalhada. Qual é a definição do custo reduzido? Quanto o coeficiente da variável decisão na função objetivo teria que aumentar ou reduzir para que a introdução da variável na solução ótima fosse rentável. Essa é a definição do custo reduzido. Vou explicar já um pouco mais sobre esses pontos dessa definição. Algumas observações. Se nós temos um problema de maximização, o custo reduzido indica o quanto o coeficiente deveria aumentar. Se nós temos um problema de minimização, o custo reduzido indica o quanto o coeficiente deveria diminuir. Observação 3. Quando as variáveis de decisão, x1, x2, elas apresentam valores que são maiores que zero, a gente entende que essas variáveis estão presentes na solução ótima. Então, quando elas estão presentes na solução ótima, o custo reduzido vai ser zero. Detalhar um pouco mais agora. Então, pessoal, eu tenho aqui a minha função objetivo, certo? E nós temos as variáveis de decisão, x1, x2, x3, x4, x5. Estou reiterando bem para que a gente fortaleça. E a definição fala no coeficiente da variável de decisão. Então, o que é esse coeficiente da variável de decisão? São os valores que acompanham as minhas variáveis de decisão. Então, quem acompanha x1? 0,80. Quem acompanha x2? 0,70. Quem acompanha x3? 1,15. x4, 1,30 e x5, 0,70.
E o que esses valores, eles indicam nesse problema? Eles indicam justamente a lucratividade para 1 quilo de cada produto. Então, a gente já começa o custo reduzido refere-se a esses valores aqui. Quanto esses valores aqui precisariam aumentar, se for um problema de maximização, ou diminuir, se for um problema de minimização, para que aquela variável passe a fazer parte da minha solução ótima. Aí, pessoal, a gente precisa fazer uma outra explicação. Primeiro, o que é uma solução ótima, né? Uma solução ótima é um jargão que é utilizado dentro da pesquisa operacional para indicar o melhor resultado que foi encontrado pelo modelo matemático. E é justamente indicado pelos valores que são encontrados por cada uma das variáveis de decisão. Só que a gente tem algumas observações com relação a essa minha solução ótima. Observação 1. Não é obrigatório que todas as variáveis de decisão de um modelo façam parte da solução ótima. Ou seja, se eu tenho 5 variáveis de decisão, não é obrigatório que as 5 variáveis façam parte. Ou seja, se na minha empresa eu tenho que produzir 5 produtos e eu gero meu modelo de produção e por um motivo qualquer o custo de uma variável está muito alto e não é rentável produzir. Então meu modelo só vai indicar que eu devo produzir 4 daqueles produtos. Então a minha solução ótima não vai abranger obrigatoriamente as 5 variáveis que eu gostaria. Então o modelo, pessoal, o modelo que é gerado, o objetivo é justamente esse, né? Encontrar o melhor resultado. E esse melhor resultado não pode apresentar todas as variáveis. E é justamente quando esse resultado não apresenta todas as variáveis que o custo reduzido torna-se importante. Vou trazer os dois lados da moeda agora para que vocês possam visualizar. Primeiro, quando o custo reduzido é zero e depois quando o custo reduzido é diferente de zero. Então eu já mencionei isso inicialmente, mencionei anteriormente na observação, mas vou reforçar mais uma vez para que a gente possa fortalecer. Gerei meu relatório de resolução e o custo reduzido foi zero. Então, o que é que a gente precisa associar? Primeiro, quando o valor encontrado para a variável de decisão for maior que zero, aquela variável de decisão faz parte da minha solução ótima. E, consequentemente, o custo reduzido vai ser zero, porque ele não precisa aumentar nada, nem reduzir nada para fazer parte da minha solução ótima. Então, a gente pega aqui o nosso problema. Para as 5 variáveis, x1, x2, x3, x4, x5, os valores encontrados foram todos maiores que zero. Como os valores encontrados foram todos maiores que zero, todas as variáveis fazem parte da minha solução ótima, ou seja, todos os produtos devem ser produzidos. Logo, o custo reduzido para todas essas variáveis foi zero. Isso é quando o custo reduzido é zero. Agora a gente vai ver, pessoal, quando o custo reduzido ele é diferente de zero. Que é aí que essa informação torna-se relevante para a gente. Primeiro, quando o valor encontrado para a variável de decisão for igual a zero, ou seja, valor igual a zero, a gente entende que aquela variável não está presente na minha solução ótima. E como não está presente na minha solução ótima, o custo reduzido vai apresentar um valor, vai ser diferente de zero. E esse custo reduzido, ele tem duas interpretações. Quando é um problema de maximização, ele vai indicar que é necessário um aumento da constante da variável de decisão. Quando é um problema de minimização, ele vai indicar que é necessária uma redução da constante da variável de decisão. Exemplo, eu tenho um problema que eu quero maximizar a minha lucratividade. E determinada variável, por exemplo, um produto que eu estou querendo produzir, que eu chamo de X4, ele não fez parte da minha solução ótima. O custo reduzido vai indicar o quanto a constante daquela variável de decisão, ou seja, o quanto o lucro daquela variável ou daquele produto precisaria aumentar
para que passasse a ser viável aquela produção. Do outro lado, quando eu tenho um problema de minimização, normalmente a gente busca minimizar custos, né? Então, quando um problema não faz, quando uma variável de decisão que é compatível a um produto não faz parte da minha solução ótima, o custo reduzido para um problema de minimização vai indicar o quanto aquele custo deveria ser reduzido para que aquele produto passasse a ser produzido, passasse a fazer parte da minha solução ótima. Então vamos pegar esse exemplo aqui para que a gente possa entender. O meu objetivo aqui é maximizar 10x1 mais 50x2 mais 20x3. Eu tenho 3 variáveis de decisão: quantidade de bolsas do tipo 1, quantidade de bolsas do tipo 2 e quantidade de bolsas do tipo 3. As constantes dessas variáveis de decisão são 10, 50 e 20, que são o lucro unitário de cada um desses produtos. R$10 é o lucro da bolsa do tipo 1, R$50 o lucro da bolsa do tipo 2 e R$20 o lucro da bolsa do tipo 3. Então eu fui lá e rodei meu modelo, né? Achei minha função objetivo e achei os valores para cada um delas. Para x2, a gente observa que devem ser produzidas 10 bolsas. Por quê? Porque o valor foi superior a zero. Como eu falei anteriormente, quando esse valor é superior a zero, essa variável de decisão, x2, que é a quantidade de bolsas do tipo 2, faz parte da minha solução ótima. Como ela faz parte da solução ótima, meu custo reduzido foi zero. Mas se a gente analisar x1, que é a quantidade de bolsas do tipo 1, e x3, que é a quantidade de bolsas do tipo 3, a gente observa que o valor foi zero. Quando o valor é zero, não faz parte da solução ótima e não deve ser produzido nenhuma unidade desses dois produtos. Mas eu no meu modelo de produção, eu quero de todo jeito também produzir esses dois produtos, x1 e x3. O que é que precisa acontecer para que essa produção desses produtos passe a ser viável? A gente olha o custo reduzido. Para o meu x1, o custo reduzido indicou R$ 63,33. Ou seja, a constante do meu x1, que é o valor, que é o lucro unitário de R$10, precisaria aumentar em R$ 63 para que fosse viável a produção do meu x1. E para o meu x3 aqui, o custo reduzido foi de R$ 21,66. Então a constante de x3, que é o lucro de R$ 20, precisaria aumentar em R$ 21,66 para que fosse viável a produção desses produtos. Então, para esse caso aqui, pessoal, o problema de maximização, o custo reduzido vai indicar o quanto o lucro daquele produto precisaria aumentar para que ele passasse a fazer parte da solução ótima, para que ele passasse a ser produzido. Abro agora um espaço para vocês. Sei que foi muita informação, mas eu queria saber de vocês se vocês conseguiram entender um pouco do que trata o custo reduzido. Eu vou falar um pouquinho mais da importância, mas a gente já consegue visualizar porque ele é importante, porque ela é uma informação importante para a gente. Então eu queria um retorno de vocês, saber o entendimento, se alguém não entendeu, se não entendeu eu explico de novo, e assim a gente vai caminhando. Dê esse retorno aí para mim. Eu entendi, professor, tá tudo de boa. Beleza. Essa informação é importante, pessoal, para a lista que vocês vão precisar fazer, né? Entregar até a próxima semana, que é a lista 2, como eu falei no início da aula. Eu não sei quem foi que falou, não consegui visualizar. Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo. Wesley aqui. Beleza, Wesley. Ei, professor, só uma pergunta aqui. Pode falar. Se no lugar, só para ver se eu entendi, no lugar desse 10x1 aí da função de maximização, se eu acrescentasse 63,33, ele ia participar da minha solução ótima, é? Ele ia fazer parte da minha solução ótima.
Exatamente. A ideia é essa. Ah, beleza. Porque R$10 é o lucro unitário de uma bolsa do tipo 1. Enquanto o meu lucro é R$10, não vale a pena produzir esse produto. Mas se esse lucro aumentar em R$63, aí sim, aí vai ser viável a produção desse produto. Beleza? Fechou, professor. Valeu. Tranquilo? Professor, no caso, o X1 aí dos R$10, ele teria que aumentar em 63 ou ele teria que ser 63? Ele teria que aumentar em 63. Ou seja, ele teria que ficar em 73,33, é isso? Isso, exatamente. Ele precisaria aumentar em R$63 para que fosse viável. Então, por exemplo, aqui, para esse caso de X3, o valor, o lucro unitário é de R$20. Para que passasse a ser viável a produção desse produto, o lucro dele teria que passar de R$20 para R$20 mais R$21,66, sendo R$41,66. É o quanto precisaria aumentar em relação ao que já existe. Certo? Ah, entendi. Agora entendi. Tranquilo? Isso, pessoal, para um problema de maximização, né? Que a gente quer maximizar a minha lucratividade. Na próxima semana a gente vai trabalhar com o problema de minimização. Aí a gente vai ver que o custo reduzido indica o valor que precisa diminuir naquele custo para que aquele produto passe a fazer parte da minha solução ótima. Mas se é um problema de maximização, como é que a gente está trabalhando hoje, é o que ele precisaria aumentar. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então vamos lá. Beleza. Isso aqui era só mais uma explicação, né? Uma estruturazinha que eu fiz, caso gerasse alguma dúvida, mas eu acho que a gente já pode passar isso aqui. Então, pessoal, por que o custo reduzido é importante? Às vezes a gente se apega só à questão do número, mas é bom a gente ampliar um pouco mais esse olhar. Né? Primeiro, né? O custo reduzido ele vai corroborar a informação daquelas variáveis que não estão sendo produzidas. Né? Então, permite que a gente identifique os produtos que não estão sendo produzidos. Mas a informação mais importante porque ele indica o que precisa acontecer para que aquele produto passe a ser produzido. Né? Então, eu dei o exemplo que às vezes a gente quer porque quer produzir determinado produto. Então, se a gente quer produzir aquele produto, ele não está fazendo parte do meu programa de produção, do meu mês, da minha semana, do meu trimestre, do meu semestre. Para que aquele produto passe a fazer parte do meu programa de produção, o custo reduzido vai indicar o quanto ele precisaria aumentar da lucratividade para que ele passasse a fazer parte. E quando a gente fala em aumentar a lucratividade, a gente pode ampliar um pouco mais, né? Porque a gente pode buscar tentar minimizar os custos desse produto para tentar aumentar a lucratividade para que ele possa fazer parte da minha solução. Então a importância do custo reduzido é principalmente essa, né? O que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que correr atrás para que aquele produto passe a ser produzido e passe a ser viável dentro do meu modelo de produção. Esse, pessoal, foi o terceiro resultado que a gente apresentou. Então a gente já falou sobre a função objetivo, sobre os valores que são encontrados. Então o resultado da função objetiva e os valores a gente já extrai lá do simplex, do método gráfico, a gente já visualizou. O que eu trouxe de novo foi justamente essa questão do custo reduzido, que é o que precisaria acontecer para que uma variável passasse a fazer parte da solução ótima, que é uma informação que é muito importante. E a gente chega no nosso quarto resultado, pessoal, que eu considero também para a gente que às vezes, a gente tem que reduzir custos, tem que procurar maneiras de otimizar o nosso processo, que relaciona com as restrições que a gente tem, né? Normalmente as restrições relacionam as capacidades dos recursos que a gente tem disponível. Então esse resultado que eu vou apresentar agora para vocês é importante justamente nesse sentido. Então vamos lá, eu vou repetir o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente, fazer bem detalhadozinho para que a compreensão possa ficar claro para todo mundo. Esse quarto resultado, pessoal, chama-se slack ou surplus, que é folga ou excesso.
indica quantas unidades da constante da restrição, que é o limite indicado pelo lado direito, estão sobrando ou faltando. Essa é a definição. Se for uma restrição de menor ou igual, nós vamos ter uma folga. E o que é que essa folga indica? Que a minha restrição para aquele meu modelo de produção não está sendo utilizada na sua totalidade. Certo? Se for uma restrição de maior ou igual, nós vamos ter um excesso, um surplus, e essa restrição está sendo utilizada além da sua totalidade. Então eu vou explicar um pouco mais isso aqui a partir dos exemplos. Primeiro, nós temos aqui uma restrição. Restrição essa que eu tirei do problema que nós estamos trabalhando. Então essa restrição é referente à disponibilidade de mão de obra. E o que essa restrição indica? Que a minha disponibilidade de mão de obra é igual a 170 horas. 170 horas é a capacidade que eu tenho de mão de obra disponível. Logo, 170 é a constante da restrição, que na definição do slack ou do surplus, ele fala na constante da restrição. Então, a constante da restrição é justamente esse valor que fica do lado direito, que é a capacidade disponível que eu tenho de um determinado recurso. Para esse caso aqui, a disponibilidade de mão de obra. Então, quando a gente falar em slack ou surplus, refere-se à restrição, mais precisamente ao valor que fica do lado direito, que é a capacidade daquela restrição. Primeira informação que a gente precisa gravar. O slack ou surplus ele vai indicar duas coisas, né? Primeiro, se o slack ou surplus for igual a zero, toda a capacidade da minha restrição ela está sendo utilizada na sua totalidade. Então eu olho lá uma restrição referente à mão de obra e vejo que o slack ou surplus foi zero. Então aquele meu recurso está sendo utilizado na sua totalidade. Estou utilizando todo o recurso que eu tenho disponível para aquele insumo, por exemplo, mão de obra. Se o meu slack ou surplus apresentar um valor diferente de zero, então eu preciso saber se aquela minha restrição é de menor ou igual ou de maior ou igual. Se for uma restrição de menor ou igual, nós vamos ter uma folga. E o que é que essa folga indica? Que aquela minha restrição não está sendo utilizada na sua totalidade. Por exemplo, se eu tiver uma restrição referente à capacidade de leite disponível, então se eu não estiver no meu modelo de produção utilizando toda a capacidade que eu tenho desse recurso de leite disponível, o slack ou surplus vai indicar o quanto não está sendo indicado. Então vamos para o exemplo para que fique mais claro da gente visualizar. Então o primeiro caso, pessoal, é uma restrição com folga. Eu tenho a seguinte restrição aqui: 0,70x1 mais 0,40x2, 0,40x3 mais 0,60x4 mais 0,60x5 menor ou igual que 1.200. Lembrando que 1.200, minha constante do lado direito, é a capacidade que eu tenho disponível de leite, é a capacidade que eu tenho disponível desse recurso. Aí eu vou lá no relatório de resolução, que é gerado pelo software, e ele indica o valor de 241,64 litros. E o que é que essa informação quer dizer para mim? Primeiro, que eu tenho uma restrição de menor ou igual. Então, se eu tenho uma restrição de menor ou igual, eu vou ter uma folga. Se eu tenho uma folga, esse valor quer dizer que dos 1.200 que eu tenho de capacidade disponível, de 1.200 litros que eu tenho de capacidade disponível, 241 litros,64 não estão sendo utilizados. Então aqui, minha capacidade de leite utilizada é minha capacidade de leite disponível menos a minha folga.
minha capacidade de leite utilizada é igual a 1.200, que é a capacidade de leite que eu tenho disponível, menos 241,64, que é a folga. Então, a capacidade de leite que eu estou utilizando é de 958,36 litros. Ou seja, não estou utilizando esse recurso na sua totalidade. Pergunta: conseguiram captar, entender um pouquinho do que trata essa informação que é gerada agora, o slack e o surplus? Deu para entender sim, professor. Beleza, né? Bem tranquilinho. Essa informação aqui, pessoal, ela só, como o Guilherme falou aqui, ó, é o que está sobrando, nesse caso, o que está sobrando de leite. É o quanto eu não estou utilizando desse recurso. É um entendimento bem tranquilo. Então, pessoal, quando a gente, porque essa informação é importante, né? Quando a gente tem um recurso que ele não está sendo utilizado, a gente tem um recurso ocioso, mas a gente só precisa ter cuidado que é sempre importante ter um estoque de segurança. Mas quando a gente tem um recurso que por exemplo, a gente gerou um relatório e a informação que nos foi dada é que está sendo utilizado muito abaixo da capacidade que eu tenho disponível. Ou seja, eu tenho muito recurso ocioso. Então, quando eu tenho muito recurso ocioso e principalmente o leite, que é um produto perecível, nós vamos acabar tendo uma perda financeira. Então, essa informação, pessoal, também acaba sendo importante quando a gente olha a capacidade que a gente tem de um recurso, buscando a otimização desse recurso, né? Para tentar trabalhar com uma capacidade que seja mais compatível com o modelo de produção que nós temos. Então, quando a gente tem um recurso que não está sendo utilizado na sua totalidade, ele pode ser otimizado, né? Buscando a otimização desses custos. Então, essa informação do slack ou surplus é uma informação que é extremamente importante dentro de um modelo de programação, porque ele indica para a gente se a gente está utilizando toda a capacidade, se eu não estou utilizando toda a capacidade. Primeiro, se eu estiver utilizando toda a capacidade, posso estar tendo até uma sobrecarga daquele recurso, né? E aquele recurso pode até estar limitando o meu modelo de produção. Então, talvez seja interessante eu direcionar os olhares para aquele recurso, buscando talvez uma ampliação. Se eu já tenho um recurso que ele está utilizando uma capacidade muito baixa do que eu tenho disponível, talvez seja necessário uma readequação para a realidade da empresa. Então, essa informação ela é importante justamente nesse sentido. E aqui, pessoal, é uma restrição sem folga, né? Porque a gente já trabalhou a restrição com folga, agora a gente trabalha a restrição sem folga para a gente visualizar os dois lados da moeda. Então, eu tenho essa restrição aqui, que é a minha capacidade disponível de soda, ou seja, a minha constante aqui do lado direito, 460 litros é a capacidade que eu tenho disponível de soda. Aí eu olho o slack ou surplus e vejo que o resultado foi zero. Então, quando o resultado é zero, eu estou utilizando toda a minha capacidade que eu tenho disponível de soda. Não existe nenhuma folga nesse recurso. Eu estou utilizando tudo que eu tenho disponível. Então, só o cálculo aqui, né? A capacidade de soda utilizada é igual à capacidade de soda disponível menos a folga, que é esse valor gerado pelo relatório. Então, a minha capacidade de soda utilizada é igual a 460 menos zero, minha capacidade de soda utilizada é de 460. Então, para esse caso aqui, para essa restrição, para o recurso que é o soro, eu estou utilizando toda a minha capacidade disponível. Então, pessoal, quando o recurso ele está sendo utilizado em toda a sua totalidade, quando eu expliquei para vocês, é um recurso que está sendo utilizado no seu limite, né? E qualquer problema que pode existir, que aconteça com aquele produto, por a gente não ter, digamos assim, um estoque de segurança, a gente pode comprometer o nosso processo produtivo, pode comprometer um processo de entrega. Então, essas duas informações, tanto a restrição com folga como a restrição sem folga, elas acabam sendo importantes para a gente.
o que eu finalizei o quarto resultado, que foi justamente o custo reduzido, o slack ou surplus. E só para desencargo de consciência, eu abro aí para ver se alguém ficou com alguma dúvida com relação ao slack ou surplus que é gerado no relatório de resolução. Como ninguém se manifestou, né? Então acho que a gente pode dar continuidade para o último resultado do que a gente vai trabalhar na disciplina referente ao relatório de resolução. E esse resultado, pessoal, é o dual price ou preço sombra, né? Assim como o slack ou surplus, ele refere-se à constante da minha restrição. Então, vou seguir o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente, vou ler a definição, vou caminhar devagar por esse resultado para que a gente possa entender. O que é o dual price ou shadow price? É o valor que impactaria no aumento ou diminuição do valor da função objetivo caso a constante da restrição fosse acrescida em uma unidade. Então, pessoal, nós temos a nossa função objetivo, que é a função gerada pelo meu modelo, e nós temos a constante da restrição. E o que é que o dual price ele indica? Que o aumento, ele vai indicar o aumento em uma unidade da constante da restrição vai impactar no valor da função objetivo. Então, por exemplo, se eu aumentar em 1 litro a capacidade que eu tenho disponível de leite, o quanto isso impacta na minha função objetiva. Por que isso é importante, pessoal? Porque às vezes nós temos restrições, recursos que estão na sua capacidade máxima. E às vezes a gente fica naquela, eu devo aumentar a capacidade desse recurso. Se eu aumentar esse recurso, quanto eu vou obter de lucratividade? Então essa informação é importante nesse sentido. O quanto eu aumento da capacidade da minha restrição vai impactar na minha função objetiva, nesse caso, na minha lucratividade. Então, primeiro ponto, quando o dual price ele é igual a zero. Então, quando o dual price ele é igual a zero, indica que o aumento em uma unidade da minha constante da restrição não vai gerar nenhum impacto na minha função objetiva. Ou seja, se eu tenho um recurso, por exemplo, mão de obra, e se para a mão de obra o dual price foi zero, o que é que indica? Que não adianta nada em eu aumentar a capacidade que eu tenho disponível de mão de obra, que isso não vai trazer para mim nenhum impacto financeiro positivo. Então, quando o dual price é zero, a informação é essa. O aumento da constante daquela restrição, ou seja, o aumento da capacidade daquela restrição, não vai trazer nenhum impacto positivo para a minha função objetiva. Quando o dual price ele é igual a zero, pessoal, eu trouxe aqui mais um exemplo, né? Que é a minha capacidade disponível de leite. Então, a gente viu que a capacidade que eu tenho disponível de leite, ela não está sendo utilizada na sua totalidade. Tem leite sobrando, como foi dito, 241. E como tem leite sobrando, o dual price foi zero. Ou seja, se eu aumentar essa capacidade disponível de leite, isso daí não vai gerar nenhum impacto na minha função objetiva. Só vai ficar com mais leite sobrando. Porque o meu modelo de produção atual, ele já está gerando uma folga de 241,64 litros. Então, a capacidade atual de leite é de 1.200 litros e o lucro é de 1.871,50. Se eu aumentar em 1 litro, o lucro vai continuar sendo o mesmo. Se eu aumentar em 2 litros, o lucro vai continuar sendo o mesmo. Se eu aumentar em 100 litros, o lucro vai continuar sendo o mesmo. Porque a capacidade que eu estou utilizando de leite é uma capacidade mais reduzida. Então, quando o dual price ele é igual a zero, o aumento da capacidade da variável não repercute na minha lucratividade, como eu disse para vocês.
E é importante para identificar os insumos em que a ampliação da capacidade disponível repercute na lucratividade. Para esse caso que eu falei para vocês anteriormente, do leite, não faz nenhum sentido eu aumentar a capacidade que eu tenho disponível desse recurso, porque isso não vai trazer nenhum impacto. Às vezes um produtor vê que um produto está com um custo muito baixo e ele acaba adquirindo matéria-prima para fazer estoque, né? Às vezes até para tentar aumentar a capacidade. Mas para esse caso aí, se eu aumentasse a capacidade, isso não ia gerar nenhum impacto positivo na minha lucratividade, levando em consideração as condições desse modelo de produção. Agora, pessoal, aqui é importante, né? Quando o dual price ele é diferente de zero, quando ele nos traz essa informação. Então nós temos aqui a constante do lado direito, que é a capacidade que nós temos de gordura disponível. E nós temos aqui a nossa função objetivo, que é de 1871,55. Então a gente vê que para a nossa capacidade de gordura, a folga foi de zero. Ou seja, a capacidade de gordura está sendo utilizada na sua totalidade. No jargão que a gente utiliza, está sendo utilizada até o talo. Então, como ela está sendo utilizada na sua totalidade, o dual price ele apresentou um valor de 3,02. E o que é que esse valor indica aqui? À medida que eu aumente a capacidade de gordura disponível em 1 kg, o impacto na minha lucratividade vai ser de R$ 3,02. À medida que eu vá aumentando 1 kg, o impacto na minha lucratividade vai ser de R$ 3,02. O que é que isso nos mostra, né? Que a gordura é uma variável que está limitando o meu processo produtivo. Porque você observa a gordura e o soro. O leite está sobrando, mão de obra sobrando, gordura e soro na sua capacidade disponível. Então, se eu aumentar a capacidade que eu tenho disponível de soro, eu consigo utilizar mais a capacidade disponível de leite que está sobrando, consigo utilizar mais a capacidade que eu tenho de mão de obra. Então, por exemplo, aqui, atualmente, a capacidade que nós temos é de 650 quilos. E o lucro para essa capacidade é de R$ 1.871,50. Se eu aumentar a capacidade em 1 kg, o meu lucro vai passar a ser R$ 1.871,50 mais 3,02, que é o impacto desse aumento. Se eu aumentar em 2 kg, vai ser R$ 1.871,50 mais 2 vezes 3,02. Então nós temos aqui uma progressão, pessoal, uma progressão geométrica, né? Porque se nós aumentarmos em 10 kg de 650 para 660, o lucro vai passar a ser R$ 1.871,50 mais 10 vezes 3,02, que vai ser R$ 1.901,70. Pergunta: ficou incompreendido quando essa questão do dual price? Quando o dual price é zero, pode falar. Professor, eu tenho uma dúvida em relação a essa última partezinha aí, que é sobre quanto mais você aumenta, no caso da gordura, né? Isso. Aí tem lá aquela progressão geométrica de que você vai ganhando no lucro. Mas chega um momento, né, em que se aumentar a gordura demais, ela pode começar a sobrar, né, a dar prejuízo. Isso. O programa, ele também aponta isso? Isso ele aponta no relatório de análise de sensibilidade. Ele indica até onde a gente pode ir com esse aumento das capacidades disponíveis. Mas aí a gente não, como eu falei no início, a gente não vai trabalhar com relatório de análise de sensibilidade. Só vai trabalhar com esse primeiro relatório de resolução. Tranquilo? Ah, entendi. Beleza. Mas o relatório de análise de sensibilidade, ele nos dá essa informação. Até onde a gente pode aumentar uma capacidade que a gente tem disponível de um recurso. Certo? Beleza. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida, pessoal, com relação ao dual price? É bem tranquilo o entendimento do relatório de resolução. E quando a gente pratica, fica mais claro ainda, né? Só da gente não precisar utilizar a caneta para fazer aquelas contas de simplex, de método gráfico, já é bem interessante. Então, só entendendo aqui, quando o insumo está na sua capacidade máxima, torna-se necessário avaliar a viabilidade de implantação. Então, essa ampliação
pode ser por dois fatores, né? Primeiro, para gerar um estoque de segurança. Então, para todo processo produtivo, obviamente respeitando as características desse processo, vai ser necessário um estoque mínimo ali, né? Para alguns produtos muito específicos nem tanto, mas para a maioria deles é necessário um estoque mínimo, um estoque de segurança, para que caso aconteça algum problema que a gente tenha. Quando a gente opera no nosso limite, a gente não tem esse estoque de segurança, e tudo que possa acontecer com aquele recurso ou com aquele produto pode comprometer o nosso sistema de entrega. E segundo, para possibilitar a ampliação da produção, né, com o objetivo de aumentar a lucratividade organizacional. Então essa informação do dual price é importante dentro desses dois sentidos. Então, pessoal, o que eu tinha para apresentar na aula de hoje para vocês é isso. Eu vou apresentar para vocês agora a lista que vocês vão precisar entregar referente a esse conteúdo que a gente trabalha.